best-seller. É um lance de resiliência também muito forte, né? De vontade de viver, vontade de dar a volta por cima. Recomeçar muitas vezes, né? E eu acho que eu nasci várias vezes. Eu acho que eu... Teve outros momentos que nem esse. Sabe? Porque eu passei por muitos momentos difíceis, né? Desde lá da minha infância até o quase morte, e aí depois o problema religioso, sabe? Aí perder tudo, ficar no zero, você chegar num patamar da sua vida onde você consegue se estabilizar financeiramente. Você veio de uma família pobre. Aí tu pensa, eu quero ser rica. Aí você chega no auge. Aí você cai lá embaixo e começa tudo do zero, sabe? É muito difícil você se levantar. Eu cheguei a passar por internação psiquiátrica. Sério? Sabe? Então, assim, sabe aquelas coisas de filme? Sei. Que você é amarrado e as pessoas te dão injeção? Foi tipo isso, foi mas tenso. por quê? Você tava com a cabeça zoada, assim, de... Eu tava muito mal, porque esse conflito religioso que eu tive me fez muito mal. Quando aconteceu? Você teve aqui 10 meses atrás. Eu acho que eu não tive, eu tive a internação. Eu não me lembro, eu acho que não, teve, né? Foi depois. Foi depois. Então. Você tava se separando, tinha recém-separado, certo? Isso. Uhum. E tava com aquele problema de guarda, né? Isso, né? E aí, esse problema que você teve, foi depois disso, então? Eu acho que foi, eu não me recordo exatamente agora. Mas o que aconteceu? Então, eu tava... Porque assim, eu tenho o diagnóstico de borderline, tá? Faço acompanhamento com psiquiatra e fui diagnosticada com bipolaridade. São duas coisas bem diferentes. Que o pessoal às vezes acha que é a mesma coisa. São bem diferentes. No passado, antes, lá atrás, eu era bem borderline, porque eu pensava em suicídio, era algo bem chocante. Você tava muito bem e depois tava muito mal, é isso? E aí depois, agora, por último, nessa internação psiquiátrica, eu fui diagnosticada com a bipolaridade. Eu tive um surto psicótico. Eu entrei como se fosse uma outra dimensão. E vamos supor, a gente tá aqui e eu começo a dizer, Vilela, Jesus vai entrar por aquela porta, e eu começo a falar de uma maneira acreditando que aquilo é real. E aí as pessoas que estão na volta, tipo, oi. Teve um gatilho, entendeu? Alguma coisa disparou isso ou foi aumentando? Na verdade, foi várias consequências, né? Um copo que vai enchendo de água e às vezes transborda. Isso, porque assim, eu quase morri em 2014. Vi o espírito da morte. Eu sei que é real e eu sei que existe um depois, tá? Vou pra igreja e me converto. E ali, como a Bíblia. Eu cheguei a ler a Bíblia 3 vezes, entrei de cabeça. Você é muito de... 880. Eu sou muito intensa. Aí eu vou... Por inteiro, assim. E aí, ali na religião, eu fiquei que eu queria ser missionária. O Arthur ia ser pastor, sabe? A gente tava fazendo aulinha pra ele ser pastor e eu missionária. Então, eu entrei de cabeça naquilo, na religião. Então, durante aqueles anos que eu fiquei ali, eu fui muito fiel, muito leal. Eu sou muito intensa, muito entregue a tudo que eu faço. Só que eu nunca imaginei e também não percebi que o meu financeiro estava indo, e eu acreditando que Deus iria fazer cair do céu bênçãos sem medidas que eu não teria onde guardar. Só que não é assim na prática, né? Na fé é tudo muito lindo, mas se tu não trabalhar, se tu não fizer por onde, não vai vir. Só que Você demorou pra entender? Eu demorei muito pra entender. Porque imagina, Vilela, né? Em 2014 eu quase morri, vejo o espírito da morte, entro em choque de, tipo, que é isso, né? Eu vi. É chocante. Então eu me converti de verdade. E ali eu entrei na religião achando que eu estava no caminho certo. E estava te fazendo bem E estava me fazendo bem, porque eu larguei os vícios, né? Então, eu tinha vício no passado em cocaína, então abandonei totalmente os vícios, tinha vício em várias coisas e eu abandonei. Então foi bom por um lado. Só que tudo que é demais é ruim. E foi o que aconteceu comigo, a religiosidade. Deixou de trabalhar, deixou de pensar no sustento e tal. Quando você viu, já estava gastando o que você tinha juntado. Exatamente. E aí a igreja levou também, né? Teve essa parte também. O que foi que carro que foi? Foram 2 milhões no total, que eu consigo provar, né? Foi a Porsche Cayenne blindada que eu tinha, foi a Land Rover. Foram vários carros. Você falou até minhas bolsas, tudo, foi tudo. Isso agora que vai ter audiência, né? Vai ter agora audiência, né? Esse ano vai ter audiência depois de tantos anos. E aí, só que eu não percebi. O que te deu o estalo que você falou, meu Deus, eu tô sem grana? Então, por que eu comecei a pirar? Porque começou a entrar o conflito religioso, sabe? Houve o rompimento com a igreja e lá eles, quando a gente sai, eles falam muito assim que a gente é do diabo, que a gente é anjo caído.
Tipo, o Lúcifer, né, foi expulso do paraíso, né? Ele é um anjo caído. Então, que assim... a gente é anjo caído? É a pessoa que sai. Por exemplo, eu, Andressa, nós da igreja, se a gente sai da igreja, a gente é um anjo caído. Nossa. Então, assim, são palavras muito fortes. Pesado isso. É pesado. Então, tu começa a acreditar que tu é do diabo. Tu começa, tipo Entra assim... na tua cabeça. Começa a entrar na tua cabeça. E aí eu comecei a entrar muito nessa coisa religiosa. E aí eu pensava, meu Deus, tipo, e agora? Vou pro inferno, sabe, vou pro inferno. A mágoa que eu fiquei do tratamento que eles me deram. Tudo isso eu lutando contra os meus sentimentos. Imagina, para uma pessoa com diagnóstico de borderline e bipolaridade, lidar com as emoções é algo muito difícil. Muito, muito, muito. Então, para mim não fazer uma maldade contra mim mesma, eu pedi internação psiquiátrica a primeira vez. Pedi, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de internação, senão eu vou fazer uma besteira, sabe? Porque eu não sabia mais o que era real, o que não era, em quem acreditar, sabe? Tava um conflito muito grande. Você tava sozinha aqui ou tinha família aqui com você? Não, eu estava no sul, mas assim, quando você tá passando por esse tipo de problema, você acaba sendo sozinho, mesmo que tu tenha a tua família, o problema é seu, precisou, né? Ninguém vai, tipo assim, na hora que você precisa, por exemplo, pagar uma luz, um gás, ou ter um pão pra dar pro seu filho, ninguém bate lá e oferece. O irmãozinho não pergunta se você tá precisando de um leite pra dar pro seu filho, entendeu? Dane-se a irmã, doou porque quis, entendeu? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, e aí eu pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tava desempregada, fiquei 30 dias orando, fazendo jejum, pedindo milagre, nada de acontecer milagre. E eu disse, agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu tinha um custo de vida muito alto. Então, eu pensava assim, se eu for trabalhar, vamos supor, né, como uma vendedora, o salário que eu vou ganhar não vai pagar as minhas contas. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E aí, o que desencadeou muito, que me fez muito mal, foi o fato de, na minha cabeça, ver a escolha de voltar para a prostituição. Entende? Porque, por exemplo, eu comecei na prostituição para mudar de vida. E eu consegui mudar de vida. Eu cheguei no auge, cheguei no topo que eu queria. E ter que começar do zero de novo, sabe? Bater no mesmo lugar onde eu comecei a primeira vez, sabe? Era uma ferida que tava rasgando, sabe? E o Arthur me ajudou nesse período, né, filho? Porque o apoio dele foi muito importante, porque eu tava muito mal da minha cabeça, eu não sabia o que fazer, porque eu precisava pagar as contas. Mas você abriu pra ele o que tava... Você falou a real. Falou, tá acontecendo isso, isso e isso. Estamos sem dinheiro, não sei o que fazer. Tem a opção de voltar pra prostituição. Eu falei, vai com tudo, começa do zero. Foi lá onde é que tu iniciou, foi onde é que tu conseguiu tirar o sustento pra nós e eu te apoio, não importa o que seja, tamo aí. E você não esperava esse tipo de reação dele? Porque assim, o meu medo, porque assim, eu lutei a vida inteira pra conquistar tudo que eu conquistei, pra que quando ele tivesse essa idade, isso fizesse parte do meu passado. E eu imagino, eu aos 35 anos ter que voltar pros meus 21 anos, onde começou tudo, sabe? Então, passou a minha mente, na tua cabeça que minha mente tava assim, sabe? Uma loucura. Então, daí você vê, pô, eu doei 2 milhões. E cadê os irmãozinhos agora, entendeu? Cadê agora que eu preciso pagar uma luz, que eu preciso comprar um pão? Cadê os irmãos que me amavam, que amavam a minha alma? E eles disseram, se vira, sabe? Ninguém estendeu a mão. Ninguém. E aí eu não tinha feito nada de errado. Nada. Assim, se dissesse, olha, a Andressa fez alguma coisa de errado. Não, eu não fiz nada de errado. E aí eu falei com ele e ele disse, mãe, vai. E aí eu digo, poxa, agora eu vou baixar a cabeça e vou voltar a trabalhar vou fazer tudo que eu fiz desde o começo. Porque tracei uma meta, um objetivo, uma meta. Voltei a trabalhar na prostituição, bati na mesma casa a qual eu comecei, pedi ajuda do dono, ele me estendeu as mãos, um querido, amo ele, tenho um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande. O Arthur completou 18 anos, eu levei ele lá, disse, esse é o meu lugar de trabalho, essas são as pessoas, ele viu que não era algo assustador, porque às vezes as pessoas têm aquela coisa, nossa, que horror, sabe? Que era um lugar bonito, sabe? Que era um lugar agradável, com pessoas bonitas, mulheres bonitas, né? Homens com bom poder aquisitivo. Então ele entendeu que o meu trabalho não era algo tão ruim assim. Que a minha maior preocupação era ele. Porque sempre foi tudo por ele. Pra ele e por ele, né? Eu lutei a minha vida inteira por ele. Então ter ele do meu lado me ajudou muito. Só que aí a minha mente ficava na bagunça, né? Tipo assim, e agora tu é do diabo? Não, mas de Jesus.
e a Bíblia. O anjinho e o diabinho entende? no ouvido. E a mente, agora, sabe? E aí eu ali com o problema pra resolver. E aí eu tava numa crise assim, maluca, passei pela internação, depois da internação dei uma melhorada, comecei a tomar muitos remédios, só que daí tu fica chapada de remédio. Sabe, tu quer arrumar de um lado e do outro lado tu fica, sabe, meio retardada. Né? E aí passei por problemas no meu casamento, né, no divórcio com meu ex-marido. Teve a separação, porque eu não me casei pra me separar, né, então eu acabei me separando. Tive o problema de perder a guarda por causa do meu problema psiquiátrico, entende? Então, assim, tudo isso me fez muito mal, sabe? Então, juntou esse monte de emoção. Caramba. A raiva da igreja, né? A raiva de começar tudo de novo. Então, eu tive esse surto psicótico. Aí, tive a internação, né? Que eu fiquei ali internada à força. E... Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei, eu acho que foi... Não me lembro exatamente. Se eu te falar, eu vou estar te mentindo. Mas eu acho que foi lá para 20 dias, mais ou menos assim. E foi bom, então, ter feito essa internação no final das contas? Ou não precisava? Você olhando para trás agora? Eu fiquei com raiva, porque assim, uma coisa é eu querer ser internada e outra é você ser internada à força. Mas hoje, olhando de fora, eu acho que naquele momento foi necessário, porque realmente eu tava muito assim... Poderia ter... Sei lá, sabe? Sei lá o que poderia ter acontecido. E aí eu comecei a pensar assim, quer saber? Eu vou parar de ouvir o que esses religiosos estão falando, porque isso está me fazendo mal. Essa coisa, porque aí na internet tem pessoas prevendo a minha morte, Sério? Coisas horríveis, assim, religiosas, assim, as crentes, as irmãs, né? Prevendo que eu vou morrer, que Deus tinha dado a chance, agora ela, né? Como se fosse assim, né? Sabe? A mão de Deus vai pesar. Isso, eu já coisas horríveis. E aí eu pensei, quer saber? Eu nunca, na minha vida, me importei com o que as pessoas falavam. Nunca. Por que agora? Exato. Só que são... Se tu não acorda... É que você tava num momento de fragilidade e te pegou, porque... Quando você tava bem, você não te pegava. Falassem de você, você não tava nem aí. Exatamente. Né? E aí que aconteceu tudo o que aconteceu. Eu quase, né... Eu só não cometi uma loucura porque eu sempre tive esse aqui. Eu sempre dizendo, eu não me mato por causa do meu filho. E agora eu tenho 2, né? Então eu preciso trabalhar pra dar um futuro pra eles, né? E tá bem, né? E tá bem. E aí eu consegui me vencer. Porque eu acho que a maior luta é contra a gente mesmo. Eu acho que o pior demônio é a nossa mente. Eu ia falar exatamente isso. Eu sei o que você tá falando porque eu passei... Um momento bem complicado no final do ano, e é isso, cara. É sua mente trabalhando contra você. Se tá bem ou se tá mal, tua cabeça tá fazendo um outro panorama daquilo e tá fazendo 10 mil vezes pior. Exatamente. Cara, é uma sensação. Não quero que você passe por isso, cara. Não é? O pessoal que tá em casa, que tá com esse problema, tem que procurar ajuda mesmo, porque... Né? A mente é uma loucura, né? E às vezes é químico, né? Às vezes é falta de alguma coisa. Sim. Eu tive que tomar remédio também. E aí ele te regula, né?